Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cura. Nós cantamos agora há pouco um louvor aqui, que é o louvor Passa Lá em Casa, que descreve a história de Jairo, né? Jairo era o chefe, o líder da sinagoga. E a filha dele estava morrendo, estava enferma ao ponto de morrer. E Jairo, ele estava desesperado. E ele encontra Jesus. E tudo que Jairo queria era que Jesus imediatamente corresse até a casa dele. E não foi bem assim. Nós sabemos que na história, Jesus, ele ainda faz um milagre no meio do caminho, até chegar na casa de Jairo. E hoje nós vamos falar sobre cura. Eu quero falar um pouquinho também sobre isso. Mas antes, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. A minha versão aqui é NVI. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Glória a Deus, nós arrumamos o retroprojetor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Agora ficou mais fácil, né? E vai dizer assim: a língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que você refletisse, não precisa responder. Sobre o que você tem declarado na tua vida. O que você tem profetizado na tua vida. Aqui nós vemos que aquele homem, Jairo, ele estava com a tua filha quase morrendo. Mas Jairo, ele não tinha dimensão de que ele estava diante do verbo que se fez carne. Ele estava diante da palavra. E sabe quantas vezes nós estamos assim, desesperados? E eu quero te perguntar algo. Você acha mesmo que Jesus, ele era alguém que vivia na correria? Você acha mesmo? Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Marta então chega e diz assim: se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Você acha mesmo que Jesus, ele controla tudo? Ele poderia? Mas por que Jesus, ele permitiu que aquela situação acontecesse? Porque ele precisava que aquele milagre fosse maior que tudo. Ele precisava que Lázaro fosse morto para que o nome dele fosse exaltado. Só que Jesus, ele não entra na nossa correria. Todos nós precisamos de cura, todos nós. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, você precisou de uma cura. Seja emocional, seja física. Mas o que nós não vemos é Jesus entrando na nossa correria, entrando no nosso desespero para nos curar. E por que eu quero falar sobre o poder da palavra? Nós precisamos entender que a cura é algo que está acessível. A cura, ela está liberada. Quando Jesus curava, quando ele terminava o ato milagroso, ele dizia assim no final: tua fé te curou, tua fé te salvou. Jesus, ele estava dizendo assim: olha, se você não tivesse fé, não teria acontecido. Por que Jesus, na cidade dele, a Bíblia vai dizer que ele não fez muitos milagres? Por quê? Porque havia incredulidade no coração das pessoas. E sabe como nós somos incrédulos? Quando nós sabemos que temos o poder da vida e da morte na nossa língua, nós não vivemos um milagre. Se nós temos o poder, sabe o que significa poder? Poder. Nós precisamos tirar as coisas da conta de Deus e dizer: não aconteceu ainda porque Deus não quis. O que você tem liberado sobre a tua vida? O que você tem liberado sobre a tua família? Quais são as palavras que você libera dentro da tua casa? Quais as palavras que você libera quando você pega ali diante de você, de repente, uma situação incontrolável? Eu lembro quando eu peguei o diagnóstico da Lara, de autismo. Eu poderia criar minha filha como uma vítima, a todo momento. Uma intocável, uma menina com limites, não faz isso, ela não pode fazer aquilo. Vocês conhecem a Lara, ela fica solta aqui na igreja. Porque eu entendi
que é o poder da palavra. Minha filha não falava nada, mas não teve um dia que eu não acordei e não estendi a mão sobre ela e disse para ela: você vai falar, eu profetizo, eu declaro que você vai cantar, eu declaro que você vai pregar as nações, você vai ser uma pregadora do evangelho, você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Todos os dias eu fiz isso, eu faço isso. Eu coloco as mãos sobre o Davi às vezes está lá no quarto jogando videogame, ele está aqui. Não é, filho? Bota a mão na cabeça dele e fala: Senhor, declaro, profeta das nações, quando ele abrir a boca na escola, onde ele for, seja cheio do Espírito Santo. Só que muitas vezes o que nós fazemos com a nossa boca? Nós falamos: que moleque ruim. Eu fiz isso, eu fazia isso no passado, quando eu não tinha sabedoria. Mas é burro mesmo. Mas não foi bem na escola, mas também incompetente. Quantas vezes, eu nunca falei isso para ele, gente, mas estou dando um exemplo. Quantas vezes a gente amaldiçoa com a nossa boca? Quantas vezes a gente não acessa a cura? Porque está no poder da nossa palavra. E nós não liberamos a cura. Você vai entender onde eu estou querendo chegar, estou te dando um pano de fundo. Amém? Abre comigo a sua Bíblia, agora, no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 40. Quem aqui agora vai profetizar? Agora que você entendeu que tem poder na sua língua, hein? Você não vai mais amaldiçoar, você vai profetizar. Pastora, mas ainda não está do jeito que eu quero. Mas profetiza. Você vai declarar. Eu lembro de quando a gente vivemos momentos na minha vida, na nossa casa, na nossa família, em que eu saía profetizando, colocava a mão nas camisas do Rafa, falava: eu declaro, hoje eu vivo as minhas orações. Hoje ele é um homem de Deus, um profeta, um pastor. Mas quando ele não era, sabe o que eu fazia? Ele não sabia, ele ia trabalhar, mas eu saía ungindo todas as camisetas dele. Eu colocava a mão e eu falava: eu declaro, um homem cheio do Espírito. Ele ainda não era, mas eu falava: eu declaro que ele vai ser cheio do Espírito Santo. E hoje ele é. Agora, eu te pergunto algo. Se a cura está disponível, o porquê que eu não acesso? Se o Senhor, Ele quer me curar, se o Senhor, Ele tem cura para a minha vida, se o Senhor tem libertação para a minha casa, para a minha família, se Ele tem restauração, por que que eu não acesso? É por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, porque a sua fé tem que estar em movimento. Você precisa movimentar a tua fé. Você precisa crer que o Senhor ainda é um Deus que levanta paralíticos, é um Deus que cura surdos, é um Deus que cura mudos, é um Deus que ainda cura o autismo. Aleluia. Eu sei que isso é polêmico. Muitas pessoas dizem: pastora, mas o autismo não tem cura. Mas se eu quiser acessar essa cura, eu acesso. Se todos os dias eu crer que Deus, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer. Amém? E vai dizer, o pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. E daí ele vai continuar agora. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e pôs-se diante de Jesus e declarou, à vista de todo o povo, o motivo que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Nós temos aqui
algumas situações nessa mensagem. A primeira, nós temos 2 personagens, que um tem muita fé, que é essa mulher, que ela veio de Cesareia de Filipe até, deixa eu só ler aqui onde ela veio, Cafarnaum, 50 quilômetros andando, 2 dias de viagem. E Jairo, que não tinha uma fé tão grande assim. Aquela mulher, ela tocou em Jesus no meio de uma multidão. Nós lemos, a Bíblia diz assim, que Jesus fala, quem me tocou? Numa multidão, todo mundo estava tocando em Jesus. Pedro até fica meio assim, eu imagino Pedro lá então, Jesus, assim, né, meio óbvio, né, que alguém te tocou. Olha o tanto de gente que está aqui. Sabe o que eu quero te dizer? Muitas pessoas podem tocar em Jesus, mas apenas as que têm fé acessam a cura. E a cura daquela mulher, a fé daquela mulher acessou a cura. Quem está me entendendo? Você não é mais um na multidão. Jesus, ele volta e pergunta, quem me tocou? Ele poderia ir embora e dizer, ok, está tudo certo. Mais um que foi curado. Jesus curava tanta gente, para ele isso era normal. Mas ele fala, não, alguém me tocou e foi diferente. Quem me tocou? E aquela mulher então assume. E a coisa mais linda dessa história, em contrapartida nós vemos Jairo, que estava desesperado, suplicando, mestre. A Bíblia fala a história da cura de um centurião, em que Jesus ele diz assim, em todo Israel eu nunca vi fé como a tua. Porque Jesus, ele falou para Jesus assim, basta uma palavra tua. Basta uma palavra. E o meu servo ficará curado. E Jesus falou, eu nunca vi fé como essa em todo Israel. O porquê? Porque aquele centurião, ele entendeu que ele estava diante da palavra. Ele estava diante do verbo que se fez carne. Somente a palavra de Jesus era suficiente. Mas então por que muitos não acessam a cura? Contrapartida também temos uma história de cura na Bíblia de um homem coxo há 38 anos. E quantos de nós estão há 38, 20, 15, tantos anos feridos? E quando Jesus chega perto de nós, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E a gente, mas Deus, quando eu quero ir para o tanque, alguém vai na minha frente. Enquanto os seus olhos estiverem nos movimentos das águas, enquanto os seus olhos estiverem em algo limitado que essa terra pode oferecer, você nunca vai acessar a cura. Quando Jesus falava, a sua fé te salvou, a tua fé te curou, em ambos os milagres que ele fazia, ele estava dizendo, é você, é a tua fé. É a tua fé. E aquela mulher, ela fez algo extraordinário, a mulher do fluxo de sangue. E era uma mulher que estava com uma hemorragia crônica. Quem sabe o que é crônico? Uma coisa que dura anos. 12 anos. Ela não estava apenas doente no físico. Ela estava doente na alma. Porque ela sofria uma rejeição daquela sociedade. Ela era uma mulher socialmente impura. Ela não podia frequentar as sinagogas. Ela não podia, de repente, frequentar uma reunião, uma feira, algum lugar, porque ela é considerada impura. As mulheres estão aqui, não precisa responder. Eu não sei quantos dias aí é o seu fluxo. Mas 12 anos são 4.380 dias menstruando. Consecutivos. Se você 7 dias quer morrer ou quer matar alguém, imagina 4.380 dias. Então essa mulher, a ferida dela, a hemorragia dela, não era só externa, mas era interna. E ela entende, ela pensou consigo mesma, se eu apenas tocar. Porque ela entendeu quem Jesus era. Ela entendeu que a cura era acessível. Se ela tocasse com fé, a multidão inteira tocou, mas ela tocou com fé. E por que muitas vezes nós não acessamos? Qual é o tamanho da nossa fé? Certa vez os discípulos disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé.
porque eles reconheceram que a fé deles eram pequenas. Jesus, ele diz assim: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para mover um monte. Talvez você pense: a minha fé é pequena. Mas aquilo que você planta hoje, você vai colher. Não despreze as coisas pequenas. Foi apenas um toque na orla do manto. Foi apenas um toque e ela foi curada. Quantas pessoas aqui estão enfrentando diagnósticos, estão doentes? Pessoas aqui que estão doentes na alma, com depressão, com ansiedade, tomando remédios. Quantas pessoas aqui que estão doentes, emocionalmente feridas? Eu quero te dizer que você tem o poder na tua língua de profetizar cura sobre a tua vida. Você tem o poder hoje de acessar e de tocar em áreas que você nunca tocou. Você tem poder hoje de ver Jesus passando e dizer: eu vou tocar nele de uma forma diferente. Eu entendi que a cura está acessível, mas eu preciso acessar ela. E ninguém pode acessar por você. Quando existe uma fé persistente, existe uma cura imediata. A Bíblia vai dizer que imediatamente a hemorragia estancou. Era possível que essa mulher também tinha anemia? Era possível que essa mulher tinha outras comorbidades, além da hemorragia? Porque uma hemorragia crônica, ela vai dar outras comorbidades, como anemia, fraqueza, vitamina baixa. Mas nada impediu essa mulher de andar 50 quilômetros para tocar em Jesus. Para nem ter certeza se ela ia conseguir tocar. Para nem ter certeza. Nós vemos a cura do cego de Jericó. E ele vê Jesus de longe e ele vem: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver de novo. E quantas vezes nós estamos assim: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus faz isso, Jesus suplicando. Mas aquela mulher não precisou que Jesus falasse com ela. Ela não precisou que Jesus parasse uma multidão para curar ela. Ela acessou aquilo que estava disponível. Hoje, o Senhor, Ele quer tirar umas escamas dos nossos olhos sobre uma vida tão limitada que nós estamos vivendo. Uma vida sem o poder de Deus. Uma vida muitas vezes fria. Uma vida que talvez você levanta de manhã sem propósito, dorme sem propósito, vai trabalhar sem nenhum propósito, sem entender quem é o teu pai. Ah, se você soubesse quem Ele é. Ah, se você entendesse quem Ele é de verdade e o que Ele pode fazer por você. E o que Ele pode fazer pela tua casa e pela tua família. Se você soubesse quem Ele é, você não estaria chorando por coisas desse tamanho. Você não estaria deprimido. Você não estaria desanimado. Se você tivesse dimensão da grandeza do teu Deus. Como Jesus disse: quem ama mais do que alguém que entrega a sua vida aos seus amigos? Jesus disse isso para os discípulos. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês não têm noção do que é o meu amor por vocês. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é imutável, ele não muda. A mesma cura que estava disponível para aquela mulher, ela está para nós. O mesmo acesso que aquela mulher acessou está para nós. E o porquê é que nós não acessamos então? Porque a nossa fé é pequena. A Bíblia também fala de uma certa vez que os discípulos, eles tentaram expulsar um espírito maligno e eles não conseguiram. Aí eles chegam até Jesus, interrogam Jesus e dizem assim: eu já levei para os seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus vai e repreende, expulsa. E eles perguntam para Jesus: mestre, por que é que nós não conseguimos? Aí Jesus fala: porque essa casta
É o que está em vocês, é a falta de fé, é o fermento dos fariseus, é a incredulidade. Essa casta só sai com jejum e oração. Porque se nós não jejuarmos e orarmos, nós não temos a sensibilidade de crer no poder de Deus. Porque a nossa carnalidade não deixa. Essa semana nós vivemos um milagre. Eu ainda não vou contar porque ainda não está completo. Mas eu declarei, sabe o que eu fiz? Tínhamos um dia apenas. Eu levantei aquela manhã e eu disse: esse dia vai ser extraordinário. Esse dia vai ser perfeito. Esse dia a mão de Deus está estendida para me abençoar. Eu já acessei aquilo que o Senhor tem para mim. Eu já toquei naquilo que o Senhor tem. Eu declaro que hoje eu vou ter uma boa notícia, ainda quando eu não tinha. E no final do dia, quando eu sentei para conversar com meu marido, ele me deu uma boa notícia, porque eu declarei com a minha boca. Eu vou dar alguns testemunhos. Quando eu tinha cerca de 20, 21 anos, eu não era... Peraí, deixa eu contar uma história antes. Eu queria que você lesse comigo Mateus 15, 21. A mulher cananeia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Ciro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Sabe quem é essa mulher? Cananeia. Era uma mulher que provavelmente adorava outros deuses. Uma mulher que vinha de uma cultura de deuses pagãos. Ela vinha correndo atrás de Jesus, porque ela viu falar da fama de Jesus. E ela acessou cura que muitas pessoas não acessou naquela época, mesmo ela sendo uma mulher pecadora. E ela insistiu com Jesus porque ela entendeu que mesmo ela não merecendo, mesmo ela sendo pecadora, mesmo ela adorando outros deuses, ela disse: Deus, ainda que você me dê as migalhas, eu aceito. E Jesus disse: eu nunca vi fé como a tua. Mulher, que grande fé você tem. Sabe o que eu entendo com isso? Quantas pessoas estão no mundo, chegam na igreja e acessam milagres que pessoas que estão há 20 anos na igreja não acessaram? Quem conhece? Eu conheço um monte. Sabe por quê? Porque a fé dele é linda. A fé dessa pessoa que está chegando agora pode estar ainda em processo de libertação, mas é uma fé linda, é uma fé que move. E muitas vezes eu e você que estamos anos e anos dentro da igreja, nós não acreditamos mais no sobrenatural. Ficamos frios. Não acreditamos mais que Deus pode fazer. Amaldiçoamos a nossa vida, amaldiçoamos os nossos filhos, amaldiçoamos o nosso trabalho, declaramos palavras de morte sobre a nossa casa. Quantas vezes o Senhor te deu um projeto na tua mão e você disse assim: ai, não vai dar certo. Será? Cuidado com esse será, hein, gente? Cuidado com essas trend. Teve uma vez que a gente iniciou um projeto, eu e o pastor, e eu estava com o meu coração muito fechado. Aí eu virei para ele e falei assim: amor, será que vai dar certo? Ele falou para mim assim: não vai dar certo, porque você já falou que será. E eu posso te falar uma coisa? Não deu certo. Não porque Deus não queria me dar algo novo, mas porque a incredulidade do meu coração, o fermento dos fariseus que Jesus falava, era exatamente esse, era incredulidade, era uma doutrina que não acreditava que Jesus era o Messias, que não acreditava que Jesus poderia fazer milagres. É à toa que Jesus falava: se chamaram o filho do homem de Beelzebu, quanto mais vocês. Os fariseus não criam.
Você acha que não tinha fariseu doente naquela época? Fariseu que era cego? Você acha que tinha? Por que a Bíblia não fala de nenhum fariseu sendo curado? Mas a gente vê a Bíblia falando de uma mulher pecadora, de uma mulher cananeia, recebendo a libertação da filha dela, recebendo a cura emocional da filha dela. Eu quero contar um testemunho. Com 20, 21 anos mais ou menos, eu havia me desviado da presença de Deus por um certo tempo. Eu tive um problema de saúde e eu me vi muito desesperada. E eu me lembro, na minha casa, entrar no meu quarto, fechar a porta, colocar a mão sobre a minha enfermidade e dizer: Deus, ainda que eu esteja em pecado, eu confio em Ti. Eu sei quem Tu és, me cura. Eu posso te contar algo? Eu fui curada. Eu era como aquela mulher cananeia, porque eu acessei. Eu não tinha conhecimento, eu não estava liberta, mas eu acessei, porque a minha fé acessou. Eu tenho muitos milagres, muitos testemunhos de milagre. Tive tendinite uma certa vez. Cheguei no hospital, o médico falou para mim, depois de alguns exames: você vai ter que encostar pelo INSS, porque você teve uma lesão no tendão. E eu trabalhava no administrativo. E ele falou: você não vai poder mais trabalhar. Eu falei: meu Deus, eu não aceito isso, sou tão nova. Como assim vou encostar pelo INSS? Fui na igreja, sentada aí no banco onde vocês estão. Eu coloquei a mão sobre o meu pulso. E eu falei: Deus, a Tua palavra é a que vale para mim. Eu rejeito agora o diagnóstico clínico. Eu rejeito agora, Senhor, todas as mentiras de Satanás. E eu recebo a Tua cura. Eu posso te contar uma coisa? Eu fui curada da tendinite. Uma outra vez eu tinha uma pedra no canal. Ela já estava andando, descendo do rim para a bexiga. E eu não aguentava de dor, de infecção de urina. Eu me lembro de vários exames que eu fiz, de vários exames. E um dia eu cheguei no hospital e eu falei pro médico: eu não aguento mais tomar remédio, antibiótico. Essa pedra tem que sair. Faz alguma coisa, doutor, é cirurgia, o que é? Aí ele disse assim para mim: faz mais uma ultrassom, toma mais esse remédio. Se não resolver, a gente vai ter que encaminhar você para a cirurgia, porque essa pedra já era para ter descido. Fui para casa. Resumindo a história, tomei a medicação, nada resolveu. Um dia eu entro na igreja, o pastor conduzindo uma oração. O pastor falou assim: quem está enfermo aqui, bota a mão onde está a enfermidade. Lá no meio da igreja, eu colocando a mão. Coloquei a mão. Orei, criei. Passou a dor, passou tudo. Voltei no médico. Minha mãe falou: volta lá, porque vai que a pedra está aí ainda. Fiz todos os exames. Cadê a pedra? Sumiu. Glória a Deus. Aí sabe o que o médico falou para mim? Bom, ele até coçou a cabeça. Ele falou assim: pelo tamanho dela, se ela saísse pela urina, você no mínimo ia ter um sangramento e ia sentir muita dor. Isso não aconteceu? Eu falei: não, isso não aconteceu. Quem tirou a minha pedra? Ele continua fazendo milagres. Quando nós acessamos. Sabe o que Jesus está dizendo para nós hoje, Igreja Raiz em Cristo? Eu tenho uma nuvem de poder para essa casa. Eu quero levar vocês a viver tempos de atmosfera de cura nesse lugar. Os cultos aqui não serão mais os mesmos. Os cultos aqui serão cheios do poder de Deus. Haverá curas nesse lugar. Haverá testemunhos nesse lugar. Porque Jesus está dizendo: porque quando vocês me acessarem, quando vocês me acessarem de todo o coração, peçam e receberão. Bata e será aberto. Era para você dar do glória. Eu só acho que era para você dar do glória. O problema é que nós precisamos passar por uma renovação de mente e entender quem Deus é, quem o Espírito Santo é, quem Jesus é e quem nós somos. Nós somos herdeiros, somos filhos amados, nós temos acesso. Você pode dizer assim: a cura para mim hoje
é um acesso. E eu acesso. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Deus, Ele não quer que você saia diferente. Se você tiver que fazer orações de pedir, Deus, aumenta a minha fé. Deus, muda a palavra da minha boca. Me ensina a profetizar. Você é o profeta da sua casa. Você é o profeta da sua casa. Você não precisa ir atrás de alguém para orar por você. Você pode fazer isso. Você pode impor as mãos sobre você como eu fiz. Eu não precisei que um pastor impôsse as mãos sobre mim. Dentro da minha casa, a minha fé acessou o sobrenatural. E por que nós não vivemos? Talvez você diga, pastora, parece um discurso bonito, mas eu continuo doente. Hoje você vai sair daqui com uma nova mentalidade. Hoje você vai sair daqui e você vai entender que você é responsável pela tua vida. Para de botar as coisas na conta de Deus quando você tem o poder da vida e da morte na tua língua. Você pode declarar sobre a tua vida, ainda que você não veja nada. Quantas vezes eu não estava vendo nada? Era um ambiente seco. Você lembra de Ezequiel? Ele estava no vale de ossos secos. E o que a Bíblia diz? Que ali estavam os ossos sequíssimos. Mas o que Deus disse para ele fazer? Profetiza. Profetiza o Espírito de Deus sobre esse vale de ossos secos. Enquanto Ezequiel profetizava, ali tendão ligava com tendão, ali ligava osso com osso. Você imagina a bagunça que foi aquilo dali? Estava tudo bagunçado. E Deus é especialista em botar ordem na nossa bagunça. Mas Ele profetizou vida de Deus. Eu não sei o vale que você está hoje. Talvez o seu vale hoje seja uma luta financeira, uma porta que se fechou. Talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil, enfermo nas emoções, diagnóstico clínico, tomando muitos remédios para dormir, para ansiedade. Talvez você esteja com um diagnóstico hoje na sua mão, da sua saúde. Um diagnóstico clínico como eu estava da minha filha. Eu me lembro de uma vez que o Davi, ele teve uma infecção alimentar e ele ficou 7 dias internado. E eu me lembro que quando a gente chegou no hospital, o médico falou, ele vai ficar 10 dias, e o médico não queria dizer, talvez ele não saia daqui, mas ele não sabia como dizer. Era vida ou morte naquele lugar. Eu grávida da Lara de 2 meses. Eu me lembro de acordar todas as manhãs, pôr as mãos sobre a barriga dele e falar, eu declaro cura. Eu declaro que ele vai sair daqui. Eu declaro que o meu filho vai sair daqui. E todos os dias eu fazia isso. No 7º dia, o médico passou e disse, eu colhi as fezes dele e ele já pode receber alta e terminar o tratamento em casa. Foi um milagre que nós vivemos. Mas talvez se nós não tivéssemos fé, eu e o pastor, não teríamos acessado. Se você acreditar naquilo que o médico fala para você, você para agora. Mas eu convido você hoje a rejeitar todas as mentiras do diabo. Todas as mentiras do diabo. O diabo mentiu para mim, ele disse, sua filha nunca vai falar. Sua filha vai depender de você para tudo. Sua filha nunca vai ser feliz. Sua filha nunca vai casar. Sua filha nunca vai fazer nada. Ela vai depender de você. E eu pensava, Deus, e quando eu for embora, quem vai cuidar dela? Porque eu acho que a maior preocupação de um pai e mãe atípico é isso. E quando eu for, quem vai ficar? E a gente estava treinando o Davi, criando o Davi, falando, filho, cuida da tua irmã. E um dia o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, calma. Quem disse que ela não vai cuidar dela mesmo? Quem disse que ela não vai falar? E eu comecei a orar rejeitando as mentiras de Satanás. E eu disse, eu rejeito as suas mentiras. Comece hoje a fazer essa oração. Eu rejeito as mentiras.
teu casamento não vai dar certo, tua filha não vai dar certo, esse emprego não vai dar certo, essa empresa não vai dar certo, você não vai ser curada, você vai morrer, não vai florescer. Será que você pode hoje começar a dizer: eu rejeito as mentiras de Satanás? Eu tomo posse, eu acesso como aquela mulher acessou. Eu toco nele. Ainda que seja um toque muito rápido, ainda que seja só na ponta do manto. A multidão inteira tocou, mas ela tocou diferente. Você está dizendo: Deus, eu sou mais um caso clínico. A minha filha era mais um caso clínico, mas Deus me disse: não, eu vi ela na multidão. Deus te viu no meio da multidão. Talvez você pense: eu sou só mais uma. Tem uma multidão aqui, Deus não vai me ver. Ele para uma multidão para olhar no teu olho e te curar. Ele para uma multidão para olhar para você e dizer: ei, a tua fé te salvou. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não das que se veem. Ezequiel, o que você está vendo? Pastora, já que eu estou vendo um vale. Pastora, já que eu não vejo saída. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Faça como aquela mulher cananeia, venha correndo atrás de Jesus. Venha correndo atrás dele, toca nele. Não saia daqui até você acessar. Até você ter certeza que ele te viu. Aleluia. Em toda a Bíblia, a mulher do fluxo de sangue foi a única mulher que Jesus chamou de filha. O ato dela surpreendeu tanto Jesus que ele disse: filha. Jesus ainda está mudando identidades aqui. Quando Jesus disse para ela filha, ele estava não só curando ela, mas ele estava mudando a identidade dela. Ele estava dizendo: lembra de quem você é. Você é minha, você é meu. Quantos aqui se esqueceram que são filhos? Quantos aqui têm andado como ovelha desgarrada? Você esqueceu que você tem um pai? Jesus, ele diz assim: se vocês que são homens maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quem dirá o Pai de vocês que está nos céus vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. E ele é o Consolador. Coloque-se de pé. Eu estou sem meu celular aqui. Eu até perdi aqui um pouco. Ah, está aqui. Achei. Aleluia. Estou com tempo ainda. Pode apagar as luzes, por favor. Eu poderia chamar você para vir para frente, mas eu quero que você acesse a cura. Às vezes a gente cria dogmas na nossa cabeça, ou aprendemos que a oração do pastor é melhor que a minha. A unção que tem na vida da pastora é melhor. Posso te dizer algo? Nada substitui a tua oração pessoal. Nada. Se você quer cura, experimenta você acessar. Experimenta você tocar. Experimenta você hoje dizer: Deus, ainda que eu esteja sem forças, me rastejando, ainda que eu venha correndo, ainda que eu ande 2 dias, 50 quilômetros, cansada, doente, anêmica, ainda que eu esteja sofrendo ainda uma rejeição por toda aquela sociedade, porque ela era impura. Diferente de Jairo, que estava desesperado, nela não havia desespero. Nela havia uma fé inabalável. Jairo precisou que Jesus fosse até a casa dela. Ah, que alegria são aqueles que não precisam que Jesus faça algum sinal ou maravilha, mas que acessam pela própria fé.
Jairo precisou que Jesus fosse na casa dele, mas aquela mulher não fez esse pedido. Vocês estão me entendendo? Jesus. Talvez eu esteja como aquela mulher cananeia. Deus não pode me curar, sou pecadora. Corra atrás dele. Ainda que tentem te parar, ainda que, como os discípulos, se levantem pessoas dizendo: não perturbem o mestre, não perturbem, ele não vai querer curar você, ele não vai querer olhar para você, quem você é? Você acha que Jesus vai perder o tempo dele com você? Ouse ultrapassar essas vozes e acessar ao Messias e dizer: Senhor, ainda que seja, Pai, não precisa fazer nada sobrenatural, mas apenas a Tua palavra. Eu levo a Tua palavra e eu creio que a minha filha vai ser alcançada, como aquele servo do centurião. Ele disse para Jesus: eu também sou um homem que dou ordens, apenas uma palavra Tua, Senhor. Sabe o que Jesus está procurando? Eu ainda não vi em Santa Isabel uma fé como essa. Será que Ele pode encontrar aqui hoje? Uma fé como essa, uma fé que não precisa de muita coisa, mas precisa apenas da sua fé. Precisa apenas que você acesse. Ei, quem é você? Você está aqui nessa noite? Talvez a cura não é para você, mas é para um ente querido. E nós vamos orar agora. E se a cura for para um ente querido, eu quero convidar você a pegar o teu celular, abre a foto dessa pessoa e bota a mão. Se você está com uma enfermidade, eu convido você a colocar a mão na tua enfermidade. Aleluia. Ministério de Louvor, pode subir, gente. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você. E eu creio que o mesmo Espírito, que todas essas curas que eu li aqui, que você viu, o mesmo Jesus, Ele ainda continua andando no meio da multidão e parando tudo